É engraçado como a gente acha que sabe o que é o medo. A gente pensa no escuro, em um barulho na janela ou em alguma coisa que a gente viu em um filme. Mas o que eu senti na semana passada não tem nada a ver com isso. Foi um medo diferente, um medo que paralisou o meu corpo, mas que fez a minha alma gritar. E é por isso que você está aqui. Porque o que eu vou te contar hoje não é sobre um pesadelo, não é sobre uma história de terror que eu inventei. É sobre uma visão. Uma visão que me fez acordar no meio da madrugada, com o coração acelerado e a respiração pesada. Eu ouvi uma voz. E não era uma voz qualquer. Era uma voz que parecia vir de dentro de mim, mas que ecoava por todo o quarto, por toda a casa. Ela me chamou. Me chamou e me mostrou algo que me deixou sem ar. Algo que me mostrou um grande perigo que está prestes a acontecer. E eu sei que isso parece loucura, que parece coisa de filme, mas eu preciso que você me ouça. Porque essa voz, essa visão, não foi para mim. Foi para você. Foi para nós. Eu sou apenas o mensageiro. E a mensagem é clara e urgente. Se você se considera um escolhido de Deus, se você realmente acredita que tem uma missão aqui na Terra, se prepare, porque a partir de amanhã o inimigo vai se manifestar em um lugar que você menos espera. Um lugar que você acha que é seguro. E se você não ouvir a minha mensagem, se não prestar atenção nos detalhes que eu vou te dar, você pode estar correndo um risco enorme. Eu sei que muita gente não vai entender. Eu sei que muita gente vai achar que é um exagero. Mas eu me sinto na obrigação de te avisar. Porque a voz me disse para avisar os escolhidos. E a partir de agora, essa é a nossa história. Fica comigo até o final. Porque o que eu vou te revelar pode salvar a sua vida, pode salvar a sua família. E por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que o algoritmo do YouTube entenda que essa é uma mensagem importante e mostre para mais pessoas que precisam ouvir. O meu corpo estava parado, mas minha mente estava voando. Eu não estava mais no meu quarto. Fui levado para o lugar que parecia comum à primeira vista. Era noite, mas a noite lá era diferente. Era uma noite pesada, quase palpável. Uma escuridão que parecia ter cheiro, um cheiro de terra molhada e tristeza. O ar era denso, pesado. Eu podia sentir um frio que não vinha do lado de fora, vinha de dentro. Um frio que me penetrou os ossos e me fez tremer, não de frio, mas de medo. Eu comecei a ouvir. No começo, era um sussurro. Depois, um lamento. Então, eu percebi que era um choro. Um choro que se misturava com gritos abafados, como se alguém estivesse sufocando a dor. E o mais assustador era que eu não via ninguém. Apenas sentia a presença de algo. Algo que não era bom. Eu andei um pouco, mas a cada passo, o peso ficava maior. O chão estava gelado e parecia que ele sugava minha energia. Eu olhei para o lado, para o outro, e só via o vazio. Mas o vazio não estava vazio. Ele estava cheio de uma energia negativa, uma energia que me fazia querer correr, fugir, mas eu não conseguia. Eu estava preso ali. E então, a voz de Deus, que antes me chamou, ecoou novamente, e eu ouvi, veja. E o que eu vi, eu nunca vou esquecer. Eu vi um portão de ferro, preto, enferrujado, e ele estava fechado. Atrás dele, eu podia sentir as figuras espirituais sombrias se preparando para o ataque. Eu sentia a maldade, a raiva, a inveja. E então eu entendi. Eu entendi que o que ia acontecer ali era algo terrível, algo que os olhos humanos não poderiam ver, algo que só os escolhidos, que têm a sensibilidade do Espírito Santo, poderiam sentir. E a voz me disse: avise. Avise os meus escolhidos para não se aproximarem desse lugar amanhã. E eu me senti na obrigação de te contar isso, de te avisar sobre o perigo que está por vir. Eu sei que isso pode parecer pesado. A gente não gosta de falar de coisas ruins, de perigo, de guerra espiritual. Mas eu te prometi no começo que essa história não é sobre um pesadelo, é sobre uma revelação. E agora, mais do que nunca, eu preciso que você pare por um segundo e preste muita atenção no que eu vou te falar. Se você sentiu um arrepio,
Se o seu coração acelerou ou se a sua mente confirmou que o que estou dizendo é verdade, não ignore. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que o universo te trouxe para este vídeo. A voz que eu ouvi me disse para avisar os escolhidos. E eu sei que você, que está me ouvindo agora, faz parte desse grupo. Por isso, antes que eu te conte o restante da visão, eu te peço, curta este vídeo agora. Não é apenas o like, é a sua forma de dizer amém, é a sua forma de dizer Senhor, estou ouvindo. Se você acredita que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, se inscreva neste canal. Nós somos o exército de Deus, e quanto mais fortes, mais vigilantes nós seremos. E para mostrar a sua fé, para mostrar que você está comigo nessa, eu te peço, escreva um amém aqui nos comentários. Eu preciso saber que você está do meu lado, que você está recebendo esta mensagem. Eu sou apenas o portador da mensagem, mas a guerra é nossa, a proteção é nossa. O Senhor me escolheu para te avisar, para te guiar, e por isso eu estou aqui. Eu não quero te assustar, eu quero te proteger. Quero que você esteja preparado para o que está por vir, porque a partir de amanhã, o perigo vai se manifestar em um lugar que você nunca imaginou. E eu vou te mostrar onde é. Eu vi o seu amém. Eu senti a sua fé. E agora, com o seu coração aberto e a sua mente atenta, eu posso continuar. Voltando para a visão, eu estava ali, parado em frente àquele portão de ferro, sentindo toda aquela opressão. Eu olhei ao redor e percebi que o que eu estava vendo não era um lugar abandonado. Não era um cemitério ou um beco escuro. Era um lugar muito familiar. Um lugar que a gente vê todos os dias. Um lugar que você, que está me assistindo, já deve ter frequentado muitas vezes. E é por isso que o que eu vou te contar é tão perigoso. Porque o perigo não está em um lugar óbvio. Ele não se esconde onde a gente espera. Ele se disfarça. Ele se camufla no meio de nós. E é exatamente isso que vai acontecer amanhã. O inimigo, os espíritos das trevas que eu vi se preparando, escolheram um lugar que, aos olhos humanos, parece ser um lugar de paz. Um lugar de encontro, de louvor, de adoração. Mas na visão, esse lugar estava carregado de uma energia tão pesada, tão negativa, que eu senti vontade de ajoelhar e chorar. Eu vi figuras sombrias, eu vi demônios. E eles não estavam em um porão, eles não estavam em um ritual satânico. Eles estavam ali, no meio da multidão, prontos para agir. Eu sei que a curiosidade está te corroendo agora. Você quer saber que lugar é esse? Você quer saber por que o inimigo escolheu esse lugar para agir? Mas eu preciso que você tenha calma. Eu preciso te dar todos os detalhes. Eu preciso que você veja com os olhos do Espírito. Porque a revelação, o local, pode te chocar. E eu preciso que você esteja preparado para entender o que eu vou te dizer. Porque o que vai acontecer amanhã não é por acaso. É uma guerra, uma batalha, e você precisa estar pronto para se proteger. Vamos voltar para a visão, para o lugar onde eu estava. A escuridão era pesada, mas não era total. Havia alguma luz. Era como se o tempo tivesse parado, e eu pudesse caminhar e observar cada detalhe. Eu me lembro de uma calçada larga, daquelas que a gente vê em avenidas principais. De um lado, eu via postes de luz, e um deles tinha uma lâmpada que piscava sem parar, em um ritmo estranho e irritante. Naquele silêncio, o som do clique-clique da lâmpada era o único barulho, e ele me dava nos nervos. Do outro lado da rua, eu podia ver o comércio. As lojas estavam fechadas, claro, mas eu via os letreiros. Um letreiro de uma padaria, o outro de uma farmácia, um de um restaurante. Tudo parecia normal, mas não era. Eu sabia que não era. Eu podia sentir o peso, a presença maligna em cada parede, em cada canto. Eu me aproximei, e quando cheguei mais perto, eu pude ver um estacionamento. Estava vazio, mas a atmosfera ali era ainda mais opressora. E foi nesse momento que a voz me disse para olhar para o portão. Aquele portão de ferro, preto, que eu vi de longe. Ele parecia um portão comum, daqueles que a gente vê em qualquer lugar. Mas a
A sua aura era de trevas, de desespero, de choro. Era ali, naquele lugar, que a maldade ia se manifestar amanhã. Naquele portão, naquele estacionamento, naquelas calçadas que parecem tão inofensivas. E é aqui que a sua vida vai começar a mudar. É aqui que você vai entender o porquê de tudo isso. Porque o lugar que o inimigo escolheu para agir é um lugar que você confia. Um lugar onde você se sente seguro. Um lugar que você frequenta, talvez, todos os dias. Fica comigo. Eu vou te contar. E eu sei que a sua mente está a mil, tentando adivinhar que lugar é esse. Eu te dei os detalhes. A calçada larga, o poste que pisca, o portão de ferro. Tudo parece comum. E a voz me disse para te mostrar isso, para te dar a chance de se preparar para a verdade. Porque a verdade é que o inimigo não vai atacar em um lugar que a gente já sabe que é dele. Ele não vai fazer isso em uma encruzilhada ou em um terreiro. O ataque dele será sutil, será onde a gente menos espera. E agora, chegou a hora de eu te contar a verdade. O lugar que o inimigo escolheu para agir amanhã, o lugar que parece um lugar de paz, de adoração, de salvação, é a igreja. Sim, a igreja. Eu sei que isso pode te chocar, mas é a pura verdade. Na visão, eu vi que a igreja não era apenas um prédio. Ela era um campo de batalha. E o inimigo, os espíritos das trevas, escolheram a igreja porque ali se concentra a maior quantidade de energia, a maior concentração de pessoas. E o plano dele é simples: contaminar a fé. Ele não quer destruir a igreja. Ele quer corromper a igreja por dentro. Ele quer semear o desânimo, a inveja, a fofoca, a discórdia, para que o Espírito Santo se afaste e o lugar se torne um ponto de encontro, não para a luz, mas para a escuridão. E foi por isso que eu vi aquele portão, aquele estacionamento. Eles estavam ali, no meio de nós, prontos para atuar. Não foi um erro eu estar lá na visão, e não é um erro você estar me ouvindo agora. Deus me mostrou isso porque o inimigo quer tirar a sua fé, quer que você duvide. E eu preciso te avisar. Eu preciso que você entenda que a batalha é real, e que amanhã você precisa estar vigilante. Eu sei que essa revelação pode ter mexido com você, e eu não quero que você sinta medo. O medo não é do nosso Deus. Eu quero que você sinta segurança. Eu quero que você sinta a urgência do Espírito Santo te avisando. E é por isso que, depois dessa visão, a voz de Deus me deu uma instrução clara, e eu vou te passar essa instrução agora, porque não foi só para mim, foi para você. A primeira coisa que ele me disse é: avise os meus escolhidos para não se aproximarem desse lugar amanhã. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas a obediência é a nossa maior proteção. Se o Senhor te pede para não ir, não vá. Não importa a razão, não importa o motivo. Não se exponha a um lugar que está sendo preparado para ser um campo de batalha espiritual. Segundo, a voz me disse: ore e jejue, se una a mim, para que a tua fé seja a tua armadura. A oração é a nossa arma mais poderosa. Quando a gente ora, a gente fecha as brechas para que o inimigo não entre. E amanhã, o seu dia precisa ser um dia de oração. Um dia de busca por Deus. E por último, e não menos importante, a voz de Deus me disse para te falar: compartilhe essa mensagem. Não guarde isso só para você. Compartilhe com a sua família, com o seu grupo de oração, com o seu pastor. Porque o propósito dessa visão não é apenas te proteger, é proteger todos que fazem parte do corpo de Cristo. E quando você compartilha, você está cumprindo a sua parte. Você está se tornando um mensageiro. Você está se tornando um guardião. A mensagem é clara, o aviso foi dado, e agora a escolha é sua. Mas eu te imploro, de todo o meu coração, tome a decisão certa. Não por medo, mas por amor e obediência. E eu sei que, mesmo com a instrução, pode ter ficado uma dúvida. A gente é humano, e a nossa fé às vezes precisa de um empurrãozinho. Por isso, a voz me fez lembrar de algumas histórias da Bíblia que servem para nos fortalecer e para provar que a proteção de Deus é real. Lembra de Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões, um lugar de morte certa. Mas a obediência dele e a fé inabalável
fizeram com que Deus mandasse um anjo para fechar a boca dos leões. O lugar era perigoso, o lugar era uma armadilha, mas a presença de Deus era maior do que qualquer ameaça. E o que dizer do povo de Israel no Egito? Eles foram instruídos a marcar as portas com o sangue de um cordeiro. Uma instrução simples, mas que, quando obedecida, salvou vidas. O anjo da morte passou por todas as casas, mas pulou as que tinham a marca do sangue. A obediência, de novo, foi o que garantiu a proteção. E Paulo e Silas, eles foram presos, amarrados com correntes e jogados na parte mais profunda da prisão. Um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Mas eles não se calaram. Eles adoraram a Deus. E o que aconteceu? Um terremoto, as correntes caíram e as portas se abriram. O lugar era de maldição, mas se tornou um lugar de milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que protegeu Daniel, Israel, Paulo e Silas é o mesmo Deus que está te avisando hoje. Ele não te dá um aviso para te assustar. Ele te dá um aviso porque te ama, porque quer te proteger, porque quer que você esteja seguro. E a sua parte, a nossa parte, é simplesmente crer e obedecer. Assim como Daniel, assim como o povo de Israel, assim como Paulo e Silas, a nossa fé e obediência são as nossas armas mais poderosas. E com elas, nenhuma escuridão vai nos atingir. Então é isso. Chegamos ao fim dessa mensagem. A minha parte, a de te avisar, está cumprida. E a sua, a de crer e obedecer, começa agora. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o fim. Eu sei que não foi fácil ouvir essa história, mas eu me sinto na obrigação de te alertar, de te proteger, porque eu acredito em você. Eu acredito que você é um escolhido de Deus. Eu acredito que você é capaz de discernir a verdade, e eu sei que, com a sua fé, você vai conseguir se proteger e proteger a sua família. Eu não sou um pregador, eu sou apenas um mensageiro. Eu não estou aqui para te dar um sermão, mas para te dar uma luz, uma direção. A luz que o Espírito Santo me deu. A gente vai continuar junto. Essa é a minha missão. Continuar te avisando, te mostrando o que está oculto, te guiando. E eu quero que você saiba que, se você me ouviu hoje, se você sentiu a verdade no meu coração, você não está sozinho. Nós somos um só corpo, e a nossa fé nos une. Por isso, antes de ir, eu quero te deixar uma bênção. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você. Que a proteção dele seja a sua armadura. Que a fé seja o seu escudo. E que a obediência seja a sua espada. E agora, como último ato de fé, eu te peço, se você ainda não curtiu este vídeo, curta. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não por mim, mas por nós. Para que essa mensagem de alerta, essa mensagem de esperança, chegue a todos os escolhidos de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe grandemente. Amém.